Hoje eu quero falar com vocês sobre um caso que aconteceu recentemente e chocou o Brasil inteiro, do Thales Machado. Ele era secretário de governo da cidade de Itumbiara. Segundo o relato dele, ele descobriu uma traição da sua então esposa, Sara. Ele contratou um detetive particular que acabou seguindo ela por alguns dias. E esse detetive acabou descobrindo que ela estava tendo um caso extraconjugal. Foi aonde o Thales resolveu se vingar da esposa da pior maneira possível, de um jeito muito frio, calculista, egoísta. Assim, gente, eu não tenho nem palavras para descrever a atitude que ele teve. Ele tirou a vida dos seus 2 filhos e depois tirou a própria vida. Nesse vídeo eu não quero falar do crime em si, mas eu quero falar um pouco do lado espiritual. O que faz uma pessoa chegar a ter coragem de cometer uma atrocidade dessas contra os próprios filhos e contra si mesmo? Eu não quero, através desse vídeo, justificar o injustificável. Eu só quero fazer um alerta que por trás de tudo isso que a gente vive na Terra, existe sim um mundo espiritual. E no mundo espiritual não existe neutralidade. Existem principados e potestades, existem demônios mesmo que estão atuando por trás de cada violência, de cada morte. Tudo de ruim que acontece nesse mundo é de ordem espiritual. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, existem demônios que agem nas tragédias de todo o planeta. Ele trabalha na sua mente, nos seus sentimentos, no seu falar, nas suas atitudes. Ele está por trás de muita coisa, ele governa este mundo. Eu vou ler para vocês a carta que o Thales deixou antes de cometer os crimes. Difícil começar a escrever, mas tudo tem um fim, e hoje chegou o nosso, infelizmente. Tentei sempre, nesses 15 anos de minha família, manter a melhor harmonia e respeito possível. Mas hoje chegou a um limite do improvável. Minha esposa sai de Itumbiara para São Paulo para encontrar uma pessoa. Dias aqui difícil. Ela diferente há alguns dias e onde veio a desconfiança, mas nunca imaginava que iria fazer isso. Semana passada ainda falei como sempre, se não estivermos bem, vamos manter o respeito e falar antes. Mas não ouviu e preferiu isso de hoje. Triste. Partimos eu e meus meninos, que agora são anjos que infelizmente vieram comigo. A todos digo que nunca pensei nisso, foi hoje. Todos sabem como sou intenso e verdadeiro e não iria conseguir viver mais com essas lembranças. A minha família, pai e mãe, agradeço por tudo sempre, gratidão. Dione, meu eterno respeito e admiração e desculpe pelo que fiz. Sei que não tem perdão, mas foi o que sobrou nesse dia infeliz dos meus 40 anos. Agradecer sempre meus amigos e meus irmãos por tudo. Tem uma continuação, gente, mas eu acho que acabou cortando na hora do print, tá? Mas se vocês pesquisarem na internet, tem a carta completa que ele escreveu no Instagram e deixou. Não sei se está lá ainda, mas esse print eu consegui pegar na internet, tá? Enfim, só para vocês verem que antes dele cometer os crimes, ele deixou essa carta aberta para todos. Mas a questão é, você já fez alguma coisa que você sabia que era errada e depois você ficou se perguntando, mas para que eu fiz isso? Parece que existe algo por trás, algo que influencia decisões, pensamentos, desejos. Existe uma batalha espiritual acontecendo e talvez você esteja batalhando num lugar errado. Nem tudo é apenas psicológico, emocional ou fraqueza humana. Existe uma influência espiritual tentando afastar o ser humano de Deus e levar essas almas ao inferno. Então, o diabo, ele faz de tudo, ele sopra no ouvido, ele sopra na mente das pessoas para que as pessoas cometam as maiores barbaridades que um ser humano possa cometer e o diabo então tomar conta dessas almas. E eu quero que vocês entendam que eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém e eu não estou defendendo ninguém. Eu quero que vocês abram os olhos para o mundo espiritual.
Eu não quero que vocês vejam a pessoa, eu quero que vocês enxerguem o que está acontecendo por trás. Qual que é o objetivo desse vídeo? Não é o crime em si que aconteceu, não é isso que eu quero trazer para vocês, porque crime acontece a todo tempo, a todo instante. E se a gente for parar para falar sobre crime, sobre atrocidades, infelizmente a gente não pararia nunca de falar, porque infelizmente é um atrás do outro, é assim, segundos. A cada segundo acontece uma barbaridade no Brasil e no mundo. Mas eu quero que você pare para refletir sobre coisas, sobre situações, sobre áreas da sua vida que muitas vezes está tendo influência maligna e você não está percebendo. E você está lutando com as suas próprias mãos, com a força do seu braço, quando na verdade você tinha que estar com seus olhos espirituais abertos e lutando da maneira certa. O inimigo, ele não aparece com chifres. Ele trabalha com pensamentos, sugestões, desejos desordenados, distrações, tentações sutis. Ele sopra ideias, planta dúvidas e ele normaliza o pecado. E quando você percebe, você já caiu. Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente se submete ao pecado, nós temos que estar preparados para as consequências, porque sempre tem consequência. Muitas vezes essa morte ela não vai ser física, ela vai ser morte espiritual. Nós vamos nos afastar da presença de Deus, nossos pensamentos estarão longe dos pensamentos de Deus. Mas também existe a morte física, existe as tragédias que são acarretadas por determinados pecados. Por exemplo, a Sara, esposa do Thales, ela decidiu adulterar. Ela saiu com o Jonathan Ribeiro, que era um empresário muito conhecido lá de Itumbiara. Eles não se encontraram lá na cidade deles, eles viajaram até São Paulo e lá eles ficaram juntos. Eles faziam aparições, eles passearam por restaurantes, pelas ruas, porque eles achavam que ali eles estavam protegidos, né? Que ali ninguém poderia vê-los. Mas o detetive contratado por Thales também viajou até São Paulo para investigar melhor a vida da Sara e ele acabou fazendo essas fotografias, esses vídeos, e aí foi a grande revelação, né? Que sim, a Sara estava saindo com o Jonathan, que por sinal o Jonathan também era casado, tinha uma família muito linda, por sinal, uma esposa muito bonita, filhos lindos. Como eu falei para vocês, esse vídeo não é um julgamento. Não sabemos os motivos da Sara em se relacionar com outra pessoa, mas saíram boatos que o Thales traía muito ela também. Ele tinha relações extraconjugais, ele saía com várias mulheres. Não sei se ela cansou de viver tudo isso e acabou também fazendo os desejos da carne, ou se isso iniciou pela Sara, não tinha nada a ver com Thales, mas a questão não é essa, tá? A questão é: o inimigo sempre vai lançar setas, pensamentos, desejos, vontades. Cabe a você resistir ou não. É igual aquela frase, as pessoas dizem que o passarinho, ele pode vir sobrevoar a sua cabeça e pousar. Isso você não pode evitar. Agora, se ele vai fazer um ninho na sua cabeça, na sua mente, isso já é com você, de permitir ou não. A mesma coisa é o pecado, é a influência, são as vontades da nossa carne. O diabo, ele sempre vai tentar você. Ele sempre vai lançar setas, desejos e vontades na sua mente, no seu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, então muito cuidado. Quando as pessoas dizem, siga o seu coração. Não, não siga o seu coração, porque o coração do homem é enganoso. O inimigo plantou desejos e vontades na Sara e ela acabou caindo na tentação. Então assim, gente, várias figuras na Bíblia foram tentadas. O próprio Jesus Cristo foi tentado. Porque a tentação, ela vem para todos, desde o menor até o maior. O diabo sempre vai lançar pensamentos destrutivos, ele sempre vai querer que você tente contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família.
O inimigo, ele sempre vai lançar pensamentos intrusivos. Isso não vem de você, isso é maligno. Cabe a você discernir esses pensamentos e resistir ou não. Nós temos Jó como exemplo. O inimigo pediu permissão para Deus para tocar em tudo que Jó tinha, nos seus filhos, nos seus bens, na sua saúde, e o Senhor permitiu. O inimigo usou a boca da própria mulher de Ló e disse a ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então vejam só, Jó não teria a restauração, a restituição de tudo que ele perdeu se ele tivesse dado ouvidos ao inimigo. O inimigo lançou a seta, mas ele não caiu, ele repreendeu. Ele disse: tu falas como uma louca. Jesus Cristo, quando estava jejuando 40 dias, ele foi tentado no monte. O inimigo tentou de várias formas infiltrar na mente de Jesus. Pediu para transformar pedra em pão, pediu para se lançar do precipício, e o Senhor repreendeu o inimigo. E se Jesus tivesse dado ouvidos, o que teria acontecido? Tragédia. E se Jó tivesse dado ouvidos à sua esposa que estava sob influência maligna, o que teria acontecido? Tragédia. Então, por trás de toda tragédia existe um mal invisível atuando. A gente precisa estar com os olhos bem atentos ao mundo espiritual. E todos nós devemos ter muito cuidado. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem temente, era um homem de Deus. Ele deu ouvido a Satanás, ele não resistiu às tentações. Ele cobiçou Batseba, que era mulher de Urias. Teve relações com ela e ela acabou engravidando. Para esconder o adultério, Davi ordenou a morte de Urias na batalha. Eles acabaram se casando, mas a atitude de Davi trouxe a ele muitas consequências. O filho que Batseba estava esperando, que também era filho de Davi, acabou morrendo. Ou seja, o inimigo plantou o pecado na mente e no coração de Davi, mas ele decidiu executar. Ele cobiçou, ele adulterou e ele matou. Ele não matou com as suas próprias mãos, mas ele foi o mandante. Posteriormente, Davi reconheceu o seu erro, o seu pecado, e ele mesmo disse: pequei contra o Senhor. Mas já era tarde. O que ele havia feito não poderia mais voltar atrás. A mesma coisa aconteceu com Thales Machado. Ele tomou atitudes que são irreparáveis. O que ele fez não tem mais como voltar atrás. No momento do sangue quente, da raiva, da fúria, ele acabou dando ouvidos ao inimigo. Não podemos tomar atitudes na hora da dor, na hora da raiva, porque essa é a hora onde o inimigo mais atua nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades e principados. Isso também acontece com você a todo momento. O inimigo, ele lança setas na sua mente, no seu coração, para que você caia em tentação, para que você faça coisas erradas. Eu não sei o que está na sua mente, o mal que você está querendo fazer para si próprio ou para o próximo, mas saiba que isso é de ordem espiritual. Esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos maldosos não vêm de você, mas cabe a você fazê-los ou não. É aí que entra a oração. É você clamar e pedir a Deus que tire esses maus pensamentos, para que você não venha cair na tentação, para que você não venha executar o plano que o inimigo quer que você execute. Porque você não pode impedir a tentação, mas você pode impedir a execução. Beijo, fica com Deus. Gente, no vídeo eu esqueci de colocar para vocês o pronunciamento da Sara, mas ela se pronunciou, tá? Ela diz que está completamente arrependida, que ela cometeu erros no casamento, e eu vou deixar aqui para vocês o pronunciamento dela. Igual eu falei para vocês, não adianta a gente cair na tentação e depois se arrepender, porque as consequências, elas são inevitáveis. Terão consequências sempre pelos nossos atos. Então, não dê ouvido ao inimigo.